E aí, meu povo, voltei aqui no canal, estava com saudade e é claro, está nesse cenário maravilhoso, bem amazônico, para falar sobre a Amazônia, né? E aqui ao meu lado está a Valcleia Soledade, ela que é superintendente da Fundação Amazonas Sustentável, que é a que a faz. Valcleia, muito obrigada. Eu vou chamar de Val, né? Porque é mais conhecida como Val, então eu queria muito saber da FAZ, que eu inclusive sou embaixadora e tenho muito orgulho. O que a FAZ faz, o que a ONG ela trabalha ali em todos os pontos da nossa Amazônia. Obrigada, Mayra. A gente fica muito contente de estar aqui com você, né? Que a FAZ, ela é uma instituição que ela é genuinamente amazonense, né? Ela atua na área, ela atua em territórios do Amazonas. E a Fundação Amazonas Sustentável, ela nasceu em 2008, né? A partir da Lei de Mudanças Climáticas. Então, desses mais de 11 anos aí que a Fundação existe, né, vários trabalhos a gente vem desenvolvendo nesses territórios. A gente também tem uma agenda da FAZ também na cidade. A gente tem outros programas que vieram para fortalecer essa política. Então, a gente tem realizado muitas coisas nesse período todo e a gente fica muito orgulhoso do que a FAZ se tornou, né, esses 11 anos, né. E você também acabou de falar em relação aos programas. A gente sabe que tem o programa Bolsa Floresta, que é um programa maravilhoso que você pode falar um pouco. Também temos o programa de saúde, de educação. Quais são aí todos esses programas? Então, a Fundação, a gente tem 4 grandes programas, né? O mais antigo deles é o programa Bolsa Floresta. No caso do Bolsa Floresta, 4 eixos de atuação, né? Que é o familiar, que é a política pública do Estado, que é o pagamento por serviços ambientais, que é um valor simbólico porque o programa ele não quer ser um transferidor de renda. O que ele quer é melhorar as condições das famílias para que elas possam viver dos recursos naturais e não de um recurso que cai mensalmente na sua conta, porque nós queremos estimular o empreendedorismo nessas famílias, o espírito de conservação, o espírito de fazer com que esses espaços realmente possam ser sua principal fonte de vida. A gente, nesses 11 anos, implementou várias ações de infraestrutura, com ambulância, poço artesiano, infraestrutura comunitária, reforma de escola, né? A FAZ não é fazer gestão desses ambientes, mas é levar essa melhoria para essas famílias. E aí a gente tem um componente que é um eixo importante, que é o de geração de renda, que é onde está o maior desafio, né? Então, nesses 11 anos, a gente já trabalhou 16 cadeias produtivas, mas hoje nós estamos com 12 cadeias bem fortalecidas. A gente pode dar o destaque aqui para o manejo de pirarucu, que agora em setembro inclusive vai começar as feiras do pirarucu. A gente tem a farinha do Arini, né, que recentemente está nos mercados de Manaus, então você pode ir nos grandes supermercados, você vai encontrar a farinha do Arini, agora com o selo de origem, né, implementado pelo Imaflora, e agora o IG, que é a identidade geográfica, que foi um trabalho feito por vários parceiros, mas um destaque muito especial aqui para o SEBRAE, que é quem está conduzindo essa agenda. A FAZ se envolveu muito nesse processo e acabaram de receber, né, o selo de identidade geográfica. E várias outras atividades, como o guaraná, o cacau, a banana, que vem aí trazendo uma rentabilidade para as famílias. E aí, por último, muito mais importante do que tudo isso, é o empoderamento comunitário, né? Porque se você não fortalecer as relações comunitárias, se você não fortalecer lideranças dentro desse processo, amanhã, quando a Fundação ou qualquer outra instituição sair desses territórios, tudo se desmobiliza. Então, aí volta como era antes, todo esse trabalho que vocês vêm fazendo, exatamente, né, e para fortalecer essa política, que é o programa Bolsa Floresta, a gente começou a desenvolver ações de educação, que é o outro programa da FAZ, de educação e saúde. Nós temos 9 núcleos, estruturas dentro de unidade de conservação, onde tem uma parceria com o SEDUC, muito importante nesse processo, porque funciona lá o tecnológico, mas tem todo o espaço para atividades
complementares, que é isso que a gente está querendo levar, uma educação relevante, baseada na realidade da população ribeirinha. Então, nesses espaços, a gente faz muitas ações voltadas para o empreendedorismo, muitas atividades voltadas para a mentoria dos projetos e dos empreendedores que a gente tem nesses territórios. O turismo é o grande exemplo disso, né? E também tem toda a parte de saúde dentro do programa, que é voltado para a primeira infância ribeirinha, né? Que a gente teve esse projeto piloto no Rio Negro e hoje ele já se expandiu para outros municípios. Engloba aí toda a família, porque vai da criança até ali o idoso, né? E tem todo um trabalho que é feito e que eu tenho certeza que faz toda a diferença na vida deles. É porque quando a gente se propõe a melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente tem que pensar em todos os aspectos. Então, é importante, sabe, fortalecer esses elos, fazer com que as pessoas se sintam atendidas no seu próprio território. E a gente sabe que essas unidades de conservação, elas não ficam assim tão próximas da capital, né? É um pouco distante. Algumas são bem distantes. Exemplo disso a gente pode dar, por exemplo, a Resex do Rio Gregório. Fica lá no município de Erunepé, mas que em algumas situações, para a gente ir para Erunepé, a gente tem que ir para Cruzeiro do Sul, faz escala em Brasília para depois entrar na unidade, ou então sai da unidade, passa pelo Cruzeiro do Sul, vai para Brasília poder voltar para Manaus. Então são lugares que são de difícil acesso, onde o custo operacional disso é muito alto e que em algumas situações não é barato você implementar ações nesses territórios, né? Eu estive na do Rio Negro, né? Quando eu fui para o Miss Universo, eu fui lá justamente fazer esse trabalho com eles, conhecer um pouquinho o projeto. E quando você conhece, você vê assim o trabalho que eles fazem, entendeu? E é realmente incrível, sabe? Eu queria muito parabenizar vocês. E o que é interessante também falar da FAZ, que eles estão sempre ali, ativos, vendo tudo o que eles podem melhorar, entendeu? O que eles podem fazer para melhorar na vida daquelas pessoas que moram ali, né, Val? Mário, e o importante é dizer que cada projeto que chegou nesses territórios, nessas comunidades, eles foram construídos de forma participativa. Nós atendemos as demandas da comunidade, nada foi construído aqui na sede da FAZ e levado pronto. Então a gente tem todo um processo de uma metodologia participativa, partir do princípio da necessidade da comunidade. Muitas vezes, e esse é um olhar que a gente tem que ter, a gente chega numa comunidade, a gente olha para a comunidade, a gente diz, gente, aqui não tem um banheiro. Ah, mas eu acho que um projeto legal seria um banheiro. Quando você pergunta para a comunidade o que é prioritário, aqui eles falam o campo de futebol. Então, nem sempre a necessidade, o nosso olhar urbano é aquilo que a comunidade enxerga como necessidade. E é bom, entendeu? Ouvir justamente porque às vezes você pensa numa coisa, mas não é aquilo que é prioridade para eles. Eles querem, sabe, assim, uma coisa diferente. Então é sempre bom você ouvir para você poder, né, fazer todo esse trabalho de acordo com o que a comunidade, porque eles vivem lá, eles sabem aquilo que eles têm ali, tudo que eles conseguem fazer. Então você ouvir também é muito legal. Então é importante a gente entender esses processos e entender o olhar da comunidade, sabe? Isso e a gente sabe também, assim, pelo menos no que eu percebi, tudo envolve conscientização, porque é o ambiente que eles vivem, é o ambiente que eles estão, é o ambiente que eles querem, entendeu? Aquilo para sempre. Então eles têm essa conscientização muito grande em relação a tudo. Então eles cuidam realmente, entendeu? E que é o que hoje em dia a maior parte da população que vive na capital ou que vive em qualquer outro local não tem muito. É interessante, eu sempre ouço das comunidades, dos comunitários, que eles dizem que a comunidade é o lugar mais maravilhoso para eles viverem. Porque se a gente for ter um olhar com relação a isso, você está ali numa comunidade, à frente da comunidade tem um rio à sua disposição, que você pode ali pegar um peixe e pronto, você alimenta a família. Quando você olha para trás da comunidade, você tem a floresta que te oferece muitos alimentos, né? Então, eles costumam dizer, o melhor ambiente para a gente viver é na comunidade. E muitas vezes as pessoas têm um certo preconceito com relação a ribeirinhos, populações tradicionais, dizem que eles são muito descansados. Não é, porque eles têm tudo muito à sua disposição. A gente vive correndo atrás daquilo que a gente não tem. E eles não têm necessidade de acumular, porque eles sabem que períodos a período eles vão ter aquilo à sua disposição. E isso que você falou é muito importante, eles têm a conscientização
da valorização do ambiente, né? É difícil você ver numa comunidade as pessoas causando a degradação, causando a destruição, sabe? Tendo atitude degradante. Na realidade, quem faz isso geralmente é quem vai de fora. E por isso que é importante a questão do empoderamento, porque quando você tem na comunidade pessoas conscientes, sabendo o seu papel, elas não permitem que isso aconteça. Eu acho que é importante saber que todo mundo é fiscal, entendeu? Se você está vendo algo que é errado, eu acho que você tem que denunciar, você tem que falar, você não pode ficar calado, né, Val? Exatamente, eles cumprem muito bem esse papel, né? A gente tem vários agentes voluntários, a maioria das atividades desenvolvidas no âmbito da comunidade é voluntária. Eles, na realidade, têm muito para ensinar para a gente, né? Existe uma doação muito grande do seu tempo em prol da conservação. E nós que temos tudo à nossa disposição, é água gelada, é o ar-condicionado, é um carro para ir para um lugar para outro, muitas vezes ainda está infeliz. Você vai na comunidade, você vê um sorriso, sabe, no rosto das pessoas. A gente tem que tirar o chapéu para essas populações que não estão só preocupadas com elas, mas estão fazendo um trabalho que nos beneficia em todos os sentidos, né? Sim. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre o manejo, porque existe o manejo florestal, o manejo do peixe. Eu queria que você também pudesse falar um pouquinho sobre isso, que é justamente a forma correta de você, né, derrubar uma árvore ou fazer uma pesca de um peixe que está naquele momento de defeso. Então tudo isso é importante as pessoas saberem. Quando a gente fala em conservar, a gente está falando com esse espírito de você tirar o que é necessário e deixar aquilo que você vai usar com o tempo. A gente pode dar dois exemplos. No caso do manejo florestal, né, que você tem todo um trabalho feito de legalização dessas áreas, mas principalmente na estratégia que é de fazer o manejo, né, que você faz todo o mapeamento das espécies que você tem ali, né, se você tem por exemplo, aqui uma árvore que é uma itaúbeira e aí você tira a mais velha, mas você tem que pensar em deixar outras, a mais jovem, ou aqui a gente fala filha e neta, para poder manter a espécie ali, a diversidade da espécie. Então isso é manejo, você tirar de forma responsável, tirar de forma que você deixe com que outras árvores ou outros animais... Para que não entre em extinção. Exatamente. Também, né? Então tem toda essa questão, por isso que é manejar. E você acha que o turismo ele pode se tornar um modelo econômico sustentável na nossa região? Eu costumo dizer que os territórios eles são uma outra economia e dentro dessa outra economia está o turismo. Porque dessas cadeias todas que eu citei aqui, o turismo ela é uma ação que ela agrega outras atividades. Porque olha só, quando você faz turismo você precisa de pessoas para ser guias, para ser guia. Você precisa de pessoas para fazer comida. Você precisa do trabalho do pescador que fornece o peixe. Você precisa do trabalho do agricultor que fornece a macaxeira, a farinha, a tapioca. E você, enfim, envolve uma série de atividades dentro da comunidade que faz com que essas famílias se envolvam nisso e virem um ativo importante. Porque o turismo ele tem que ser também sustentável, né? Não é só porque é algo legal que você vai entupir, você vai degradar com essa atividade. E agora a gente vai entrar assim, nesse assunto, né, sobre o desmatamento, o que aconteceu agora, a gente sabe que é muito triste. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê esse cenário que a gente está vivendo hoje. A gente tem dois olhares com relação ao cenário, né? Que pena que precisou chegar a dimensão para as pessoas olharem para a Amazônia com um pouco mais de respeito. Começar por aí, né? Porque, infelizmente, nós, dentro do nosso próprio território, que é o Brasil, a gente não conhece as nossas regiões, né? Então, as pessoas sempre olham para a Amazônia, em geral, com um pouco de descaso, e enfim, queimadas e desmatamento sempre houveram, e a gente esperava que não houvesse mais, mas a gente sabe. Eu digo que isso é uma coisa que acontece sempre, mas as pessoas elas só tomam consciência quando acontece algo em grande proporção. Exatamente, que na realidade é importante deixar claro que queimada sempre existiu, porque é tradicional se queimar para fazer os roçados, né, para fazer as suas atividades. Mas o que aconteceu esse ano é que as queimadas, elas deixaram de ser queimadas e passaram a ser incêndios, né? Que incêndio é uma coisa que você perde o controle daquilo e acaba entrando na floresta e acaba atingindo
outros ambientes. Por que isso aconteceu esse ano? Em função daí do atraso, do corte do recurso do Fundo Amazônia para esses órgãos, os órgãos de comando e controle ficaram inoperantes. Então isso foi uma abertura para que aqueles que vivem da ilegalidade pudessem então se sobrepor sobre uma ordem que já está estabelecida, sobre uma preocupação que já é feita todo ano. Para quem está em casa e para quem está assistindo esse vídeo, assim, o que você dá de dica que as pessoas elas possam fazer para ajudar no meio ambiente? Olha, começa com pequenas ações, né? Às vezes a gente, até na cidade mesmo, tem costume de, em vez de pegar a folha, juntar, a gente quer queimar no quintal. Evitem, porque hoje, inclusive, em vários lugares aqui mesmo é passivo de multa de quem queima, né? Então, a gente tem uma capacidade muito grande de destruição, né? A gente sempre pensa em acumular em riqueza e eu fico me perguntando para que a gente acumula, né? Por que a gente quer riqueza se a gente vai partir daqui e não vai levar nada, né? É verdade. Então, às vezes, a ambição do ser humano, a ganância, sabe, por querer ter mais, faz com que a gente, a cada dia, de forma muito acelerada, esteja levando o mundo à extinção, né? Justamente, é aquilo que a gente fala, né? Juntos nós somos mais fortes. Se você fizer alguma coisa, nem que seja assim, um mínimo, sabe? Você já vai estar ajudando. Como a Val falou, não queimando, sabe? Essas folhas, aqueles... os plásticos, não jogando nos rios, nos mares, sabe? Tem várias coisas que você pode fazer em casa, entendeu? Optar por produtos, né, ecológicos, tudo isso ajuda muito, né? Ir no supermercado, levar sua própria sacola, sabe? Tem que ter uma consciência, a gente tem que entender que nós chegamos no limite, né? Esse mundo aqui... E não deixar que aconteça algo maior ainda para você ir lá de novo e ter consciência, porque as pessoas, é uma coisa que acontece, as pessoas têm consciência daquilo, mas não fazem nada para ajudar. Então, assim, acontece uma coisa em grande proporção, aí todo mundo tá ali para falar, para apoiar, outros para criticar e na realidade não fazem nada, né? E aí depois, como eu tava conversando com ela antes de a gente gravar esse vídeo, parece que as pessoas já voltaram a dormir de novo, né? E aí tem que esperar acontecer algo para poder bater de novo na mesma tecla, nesse assunto que a gente já vem falando aí há muito tempo. Parece que a gente está assim ligado num botão que só o que nos comove é a tragédia, né? Se está acontecendo uma tragédia, a gente abre o olho e tudo mais. Mas o que a gente percebe é que, claro, agradecemos a todos aqueles que estão dando o apoio para diminuir as queimadas, para reduzir o desmatamento. Mas nós precisamos ir além disso, porque a gente chegar num momento em que a gente deixe de queimar será ótimo, mas para que isso aconteça, a gente também precisa pensar em projetos de longo prazo. A gente também precisa pensar em ações que cheguem na ponta, nas comunidades, que beneficiem aquelas populações que realmente estão cuidando do meio ambiente, muito mais do que nós, porque a gente não quer andar no ônibus lotado, num calorzão. A gente prefere, claro, ir no conforto do nosso carro, com o ar-condicionado ligado, etc. e tal. Mas enquanto isso, a gente também está contribuindo para poluir o meio ambiente, né? Então, eu acho que é importante a gente não só discursar sobre isso, mas botar a mão na massa e praticar, né? Porque o que a gente percebe é que muitas vezes o discurso não anda junto com a prática, né? Às vezes essas pessoas, e como aquilo que você falou, ainda tem aqueles céticos que só serve para reclamar e criticar, mas propor uma solução muitas vezes não acontece. Então esse é um desafio muito grande, mas eu acho que não é difícil, porque a gente percebeu quantas pessoas estão engajadas nisso, né? O quantas pessoas se mobilizaram para isso, muito embora seja um momento com esse nível, né, de estresse para todos os lados, né? Mas é importante que a gente realmente comece a ter ações mais positivas, né? Meter a mão na massa e fazer a nossa parte. Se cada um de nós, se juntos somos mais fortes, cada um de nós fazendo a nossa parte faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ai, Val, que papo gostoso, viu? Muito obrigada por ter aceitado. A gente vai finalizando aqui, mas antes disso, a gente sabe que na FAZ tem um lançamento, minha gente. Agora, né, Val? E eu queria que tu falasse para finalizar aí um pouquinho
O que a FAS está lançando nesse Dia da Amazônia? Então, a gente vai lançar agora um site, né, que é um site voltado para a questão de apoio às ações. Todas as doações que foram feitas para esse momento de dificuldade, queimada, desmatamento, foram bem-vindos, serão sempre bem-vindos, mas a gente também tem que pensar nos projetos de continuidade. Então, a FAS está lançando aí um site com uma ação voltada para arrecadar que as pessoas fundos, né? possam arrecadar fundos para dar continuidade nos projetos que já estão tão estabelecidos, né, que ter uma ruptura agora seria um grande prejuízo para as populações tradicionais. Então é isso, a gente espera que as pessoas realmente possam colaborar e pensar sempre a longo prazo, né? Então é isso, minha gente, eu vou deixar o site aqui para vocês já entrarem lá e quem puder doar, ajudar aí na conservação da nossa Amazônia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e eu volto em breve. Tchau, tchau!